vida de Moisés é um exemplo e um testemunho para nós em vários aspectos, entre eles, de modo especial, na intimidade, proximidade e amizade que Moisés desenvolveu com o Senhor. Nesta amizade e nesta proximidade, Moisés teve a oportunidade de solicitar a Deus que pudesse vê-lo em meio a um momento de apostasia, pecado e afastamento do povo de Israel. O desejo de Moisés era se aproximar de Deus a fim de conhecê-lo melhor. É sobre este e outros assuntos que eu convido você a estudarmos a lição dessa semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem, você, sua casa, sua família, as pessoas que você ama estejam cercados e cobertos pelo cuidado, a proteção e as bênçãos do Senhor. E de forma especial, agradeço por você estar conosco em mais este encontro, para que juntos possamos dar sequência àquilo que temos estudado dentro do livro de Êxodo. Nós estamos agora na 12ª lição dentro desse trimestre que estamos estudando de forma mais cuidadosa os detalhes que ocorreram na trajetória, na caminhada do povo de Israel no deserto. Nessa semana, já a penúltima semana antes de finalizarmos esse trimestre, eu quero mais uma vez convidar você a irmos juntos à Palavra de Deus e de modo cuidadoso, especial, entender um pouco melhor a relação de Deus para com Moisés e também a relação de Deus para com o povo que ele escolheu para que pudesse proclamar a sua verdade ao mundo. De modo especial, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado a cada semana e não só acompanhado, mas compartilhado este conteúdo e feito este material chegar a mais e mais pessoas. Obrigado a você que já é membro, já é inscrito neste canal. Você que ainda não é inscrito, eu quero fazer a você um convite especial. A cada semana temos agregado mais e mais pessoas nessa nossa grande classe da Escola Sabatina. E o nosso desejo é que você também seja membro desta classe da Escola Sabatina. Por isso, se inscreva, deixe seu like, o seu comentário, também compartilhe este material para que outras pessoas também tenham o privilégio e a oportunidade de estudar conosco a Palavra de Deus. E se isso tem sido bênção para você, eu convido você a compartilhar com outras pessoas. Por isso, agradeço aqueles que já são inscritos no canal, convido também a deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar. E você, amigo que não ainda é inscrito no canal, se inscreva para que fortaleça o canal e as mesmas bênçãos que você tem recebido sejam também compartilhadas com outras pessoas. O tema da 12ª lição que vamos juntos desbravar é Peço-te que me mostres a tua glória. Um texto muitíssimo importante, de um recorte dentro de todo esse contexto do livro de Êxodo, que vai certamente me ensinar e ensinar você, certamente me motivar e motivar você a também desenvolver uma relação tão próxima e íntima com Deus como também Moisés o tinha. Eu quero de forma carinhosa convidar você neste momento a uma oração, a fim de pedir que Deus, através do Espírito Santo, nos dirija naquilo que aqui vamos estudar. E de forma especial, após a oração, então, tomar a Bíblia, bem como a lição, e irmos fundo naquilo que podemos extrair da Palavra do Senhor. Aonde quer que você esteja, convido você a uma oração a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de, neste momento, tirar tempo oportuno para dedicar a Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Para isso, nos desconecte de tudo que esteja ao nosso redor e nos dê atenção e concentração exclusiva para que possamos ouvir a Tua voz e, através daquilo que o Senhor nos disser, possamos tomar decisões ao lado de Cristo Jesus. Abençoe cada uma das muitas pessoas que têm nos acompanhado a cada semana e que, por meio do Teu poder, cada uma delas receba a bênção que estão buscando em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e nos dirige nessa hora, oramos por Jesus. Amém. Muito bem, uma vez orado a Deus pedindo a sua orientação e direção, agora é o momento de você tomar em suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, bem como a lição da Escola Sabatina, e irmos juntos a vários detalhes importantes que essa lição nos trouxe. Como eu disse, estamos na 12ª lição desse trimestre e o título é Peço-te que me mostres a tua glória. O verso para memorizar se concentra no capítulo de número 34, no verso de número 6 e 7. E a palavra do Senhor diz assim, observe: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou:
O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse é o verso que se encontra no capítulo 34, no versos 6 e 7. Um texto profundo que revela não só um pouco melhor a natureza do caráter de Deus, mas sobretudo, de forma especial, atende a um pedido feito por um filho de Deus. Vamos entender o contexto desse texto para que nós possamos, de forma introdutória, compreender também o contexto da lição. Nós estamos dentro de um momento em que, após o povo de Israel ter desobedecido de forma aberta e clara, de forma direta à ordem divina, eles fizeram, como vimos na semana passada, um bezerro de ouro e o adoraram. Na mente do povo de Deus, Moisés não desceria do monte. Deus já estava junto de Moisés há 40 dias e 40 noites, e a ausência do líder fez surgir no coração do povo o desejo pela apostasia, ou seja, o desejo de adorar outro Deus, quebrando e desobedecendo de forma clara e direta aquilo que havia sido apresentado pelo Senhor dentro dos termos da aliança, ou, em outras palavras, junto aos mandamentos. Após este ato de apostasia, enquanto o povo havia se afastado do Senhor, Moisés retorna à presença de Deus, e o seu desejo, ao contrário do povo, é estar ao lado de Deus, é se aproximar de Deus, de modo mais específico, conhecer melhor o Senhor. Então Moisés faz um pedido a Deus. O pedido é: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Esse foi o pedido de Moisés. O desejo do líder era conhecer melhor o Senhor e principalmente conhecer melhor aquele que estaria conduzindo o povo. Em outras palavras, Deus havia dito que conhecia Moisés e que Moisés havia achado graça aos seus olhos. Contudo, Moisés também queria conhecer melhor a Deus e então faz a ele este pedido. A palavra de Deus diz que Deus ouvirá o pedido de Moisés e o atenderá. Levará ele no local específico e ali mostrará a ele toda a sua bondade. A glória de Deus passaria diante de Moisés e Moisés teria o privilégio de ver Deus pelas costas. A glória, a bondade do Senhor seria revelada ao grande líder do povo. E em meio a este momento teofânico em que Deus se revela a seu servo, Moisés então não vai se ater, não vai se fixar em descrever quem é Deus. Pelo contrário, ele vai falar sobre a impressão, sobre a reação que ele teve ao estar diante de um Deus. E ao estar diante de Deus, Moisés então ouvirá desse mesmo Deus informações importantes referentes ao seu próprio caráter. Então ele vai dizer o seguinte: o Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda esta mesma misericórdia em 1000 gerações. E ele é o Deus que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado. Essa informação ficou clara para Moisés, e tome com cuidado uma questão interessante. Deus revela a Moisés aquilo que ele precisava entender. O povo havia acabado de passar por um momento muito complexo e duro de apostasia, rebelião, desobediência e pecado. Quando então Moisés solicita que ele deseja ver a glória de Deus, Deus de fato revela a Moisés aquilo que ele e o povo precisavam para aquele momento. Eles precisavam entender e reconhecer nesse Deus um Deus compassivo, misericordioso e bondoso, que de fato perdoa o pecado, a maldade e a iniquidade. Ao mesmo tempo, Deus então acrescenta que, embora ele seja um Deus bondoso, de amor e de misericórdia, ele não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Um momento singular, único, aonde Moisés teve o privilégio de pedir algo ao Senhor, Deus atendeu e ao mesmo tempo ofereceu a Moisés uma revelação singular de quem ele é, de qual é a natureza do seu caráter e principalmente do seu desejo de que o povo pudesse
despertar dentro de si o mesmo interesse que Moisés tinha de não somente se aproximar do Senhor, mas o conhecê-lo de forma especial. A lição vai adiante e ainda vai destacar o seguinte ponto. Observe, precisamos crescer na caminhada com Deus. Sem crescimento estamos mortos. Pedro declarou: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está descrito em 2 Pedro capítulo 3, no verso de número 18. Podemos ser perfeitos em cada estágio se permitirmos que Deus nos torne as pessoas que Ele nos chama para ser em Cristo Jesus. E por último, nesta semana, veremos como Moisés, ao conhecer as instruções de Deus e obedecer-lhes, crescia na caminhada com o Senhor. É fato que eu e você já compreendemos que o Evangelho nada mais é do que um processo de melhoria contínua. Estou me referindo ao fato de que, além de nos oferecer oportunidade de perdão, salvação e transformação, o Evangelho tem esta característica, a característica de nos conduzir a uma caminhada, a um processo que a cada dia e momento há de nos convocar a um processo de crescimento contínuo. Quando você estuda a palavra de Deus, você desenvolverá com Deus não somente um contato e um relacionamento, mas sobretudo um processo de crescimento e um processo de melhoria contínua. A cada dia nós subimos um degrau, nos aprofundando e nos aproximando mais no conhecimento de Deus e nos permitindo que Ele nos transforme à sua imagem. É fato que nós somos transformados a cada momento que nos colocamos na presença do Senhor. E cada vez mais essa transformação e esse crescimento precisa ser transparecido através da minha e da sua vida. E assim como foi com a vida de Moisés, que a cada momento de sua caminhada mais se aproximou de Deus, mais conheceu a Deus e mais cresceu em sua vida, assim também precisa ser comigo e com você. Nós precisamos dedicar tempo ao estudo da Bíblia, para que através da Bíblia, da oração, através da contemplação da vontade do Senhor e da prática daquilo que Ele nos pede, eu e você possamos cada dia mais nos tornar mais semelhante a Cristo e crescermos não somente no conhecimento técnico ou cognitivo de quem é Deus, mas principalmente no conhecimento experiencial daquilo que Ele é e principalmente do que Ele pede que eu e você nos tornemos por meio do poder dEle. A lição vai adiante e na parte de domingo vai trazer o seguinte tópico: a tenda do encontro. E a lição destaca assim: quando você vai a Êxodo capítulo 33, verso 7 a 11, você vai ter um momento específico e especial aonde você notará que Moisés desenvolveu junto a Deus um relacionamento muito próximo. E essa proximidade do relacionamento de Deus para com Moisés ocorreu por alguns fatores, entre eles o seguinte: entenda, não devemos confundir a tenda do encontro armada fora do acampamento de Israel com o tabernáculo que foi construído depois e estava localizado no centro do acampamento. Entenda um detalhe: havia dois locais muito importantes para a comunhão do povo, para a comunhão de Moisés junto a Deus. Em primeiro lugar, nós temos o templo, o tabernáculo, que foi construído a pedido de Deus lá em Êxodo capítulo 25, verso 8. Lembra disso? Deus pede que Moisés construa uma tenda para que ele possa habitar no meio do povo. Este tabernáculo localizava-se geograficamente no meio do acampamento, mas fora do arraial, fora do acampamento, Moisés tinha um local, uma tenda onde ele se encontrava com Deus. E a palavra do Senhor diz que constantemente Moisés saía de dentro do acampamento e ia até essa tenda, para que ali ele pudesse ter um encontro especial com o Senhor. A lição vai adiante e ainda acrescenta: os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo capítulo 33, verso 11. Você consegue entender isso? A relação de Deus para com Moisés não era somente a relação de Senhor e servo. Não era a relação de um Deus para com o líder do povo, mas era uma relação íntima e próxima como de dois amigos.
Você consegue entender isso? Havia um momento, havia uma relação, havia uma proximidade entre Moisés e Deus que era diferente de todos os outros. Não porque Deus não queria se relacionar com o povo da mesma maneira, pelo contrário, é porque Moisés desejava ter um encontro pessoal com o Senhor sempre e de modo especial. A relação que Deus queria ter com todo o povo, Moisés aceitou ter. E por isso, não somente se colocava de forma física diante do Senhor, mas se relacionavam de forma íntima e próxima como dois amigos. A lição ainda destaca o seguinte: como o Senhor construiu um relacionamento com este líder extraordinário. Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento, não apenas do poder de Deus, mas de seu amor e caráter. Esse é um componente essencial do relacionamento com Deus. Entenda, a relação que Deus desenvolveu com Moisés e Moisés desenvolveu para com Deus não estava restrita unicamente do conhecimento dos atos miraculosos e grandiosos que Deus realizou na vida de Moisés, bem como na vida do povo. Pelo contrário, Moisés buscava entender e conhecer a Deus dentro do que diz respeito ao seu caráter, quem de fato Deus era, além daquilo que ele fazia e daquilo que ele manifestava. E esta é a base necessária para que eu e você usemos a vida de Moisés como exemplo e possamos também buscar um relacionamento íntimo com o Senhor que estenda e vá além simplesmente de uma oração simples e técnica, simplesmente uma leitura simples e técnica da Bíblia. Pelo contrário, nós devemos desenvolver um relacionamento sincero com Deus, entendendo que Ele é o nosso Deus, mas também pode e deve ser o nosso amigo, assim como foi também com Moisés. A lição vai adiante e ainda vai destacar, na parte de segunda-feira, o seguinte tema: para que eu te conheça. Observe o que há de ser apresentado nessa lição e deve ser seguido como exemplo por mim e por você. A lição destaca assim: o crescimento de Moisés no Senhor era constante. Ele se aproximava cada vez mais do Senhor e procurava imitar a imagem de Deus. Observe isso. A lição ainda vai destacar: revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Êxodo capítulo 33, verso 13. Este foi o pedido de Moisés. Moisés entendia que necessitava conhecer a Deus em um novo nível. Ele descobriu que quanto mais conhecia o Senhor, menos de fato ele conhecia. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Moisés já tinha um relacionamento próximo e íntimo com Deus. Como vimos na lição, a palavra de Deus diz que eles conversavam face a face, como amigos. Mas Moisés faz um pedido a Deus a fim de que este relacionamento se torne ainda mais grandioso e íntimo, a fim de que Moisés tivesse o privilégio de conhecer Deus ainda melhor. E dentro deste processo de crescimento e conhecimento de Deus, Moisés faz então o seguinte pedido: revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Esse pedido de Moisés, ele está permeado de um desejo de fato, aprofundar o seu conhecimento em Deus. Quando você vai a esse texto de forma cuidadosa, você percebe que Moisés está pedindo a Deus, não simplesmente que Deus se revele a ele, mas sobretudo que essa revelação e que este conhecimento seja um conhecimento íntimo. Ao pedir que Deus revele a Moisés os seus caminhos, Moisés está dizendo: Senhor, eu quero entendê-lo melhor. Eu quero não somente saber para onde o Senhor vai nos conduzir no sentido de caminho físico e geográfico. Eu quero entender o teu caráter. Eu quero entender como o Senhor pensa. Eu quero entender qual é a sua vontade maior para mim e para o seu povo. Assim, conhecendo melhor o teu caráter e a tua vontade, de fato, eu vou te conhecer. É praticamente e basicamente isso que Moisés está pedindo. Revele-me quem o Senhor é, de forma ainda mais direta, de forma ainda mais clara, porque se o Senhor me revelar melhor o teu caráter, de fato então eu vou conhecê-lo ainda melhor. Esse era o desejo do líder de Deus, conhecer Deus de forma melhor, e ele então pede que Deus se revele a ele. Essa revelação não seria simplesmente algo simples, pelo contrário, assim como Moisés já estava sendo transformado,
pelo conhecimento de quem é Deus, mais ainda seria, mais ainda cresceria, não somente na compreensão de quem é Deus, mas principalmente na vontade de Deus para a vida dele. A lição ainda complementa dizendo assim: observamos que Moisés era atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor e tinha uma experiência de constante crescimento espiritual. Você consegue entender? À medida que Moisés deseja conhecer mais e melhor a Deus, mais ele crescia, não somente na aquisição de conhecimento teórico, mas principalmente na experiência, nos detalhes de uma vida ao lado do Senhor. E eu e você sabemos que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Se Moisés tinha a oportunidade e o desejo de contemplar mais e melhor o Senhor, certamente a contemplação, o contato e a presença de Deus faria de Moisés alguém cada vez melhor. A sua vida seria transformada naquilo não que ele desejaria, mas naquilo que Deus desejava para ele. Um exemplo poderoso daquilo que eu e você também devemos buscar. Não somente conhecer a Deus, como disse anteriormente, através de uma oração técnica e muitas vezes vazia, mas de uma oração sincera, de uma entrega total a Deus. E além disso, estudar a Bíblia não simplesmente para entender aquilo que nela está escrito, mas para permitir que através dela o Senhor nos ensine a ser mais semelhante a Ele mesmo. A lição ainda vai adiante e vai tratar sobre outro ponto importante na parte de terça-feira. E o texto diz assim: peço-te que me mostre a tua glória. A lição destaca o seguinte ponto: após a apostasia do bezerro de ouro, Moisés clamou pelo povo, pois queria ter certeza de que Deus continuaria a guiá-lo para a terra prometida. Ele também queria conhecer mais o Senhor. A lição complementa: Moisés pediu: peço-te que me mostres a tua glória. O Senhor revelou sua glória. No entanto, ao responder ao pedido de Moisés, Deus prometeu mostrar-lhe a sua bondade. Êxodo capítulo 33, versos 18 e 19. A glória de Deus é sua bondade, ou seja, o seu caráter. Observe que, de modo muito importante, eu e você entendemos pelo texto que Moisés simplesmente não queria ter relacionamento simples e frio com Deus. Moisés queria de fato compreender detalhes que ele ainda não compreendia sobre a natureza divina. E quando Moisés solicita ao Senhor que ele deseja ver a glória de Deus, aqui é destacado algo muitíssimo importante. O povo havia há pouco cometido grave pecado contra Deus. Através da apostasia, o povo havia se afastado do Senhor. Contudo, Moisés revela não somente o desejo de interceder pelo povo para alcançar o perdão e principalmente a presença contínua de Deus diante da caminhada que eles teriam que fazer. O desejo de Moisés era mais do que isso. O desejo de Moisés, ao contrário do povo que havia se afastado, era se aproximar, era estar próximo, era estar ligado a Deus, de maneira que ele pudesse conhecer o Senhor de forma real e sincera. Enquanto o povo se afastava por conta da apostasia, desobediência e pecado, Moisés queria conhecer melhor o Senhor. Por isso ele sobe novamente ao monte, não só para interceder, mas principalmente para rogar que Deus se revele mais a ele, a fim de que ele pudesse conhecer melhor a Deus e pudesse melhor servir o Senhor. A lição ainda vai adiante e vai destacar o seguinte ponto. Na parte de quarta-feira, a lição destaca o seguinte: Deus revela a si mesmo. Observe o que a lição vai destacar. O líder de Israel agora estava preparado para essa gloriosa percepção do caráter de Deus. A beleza do caráter divino é uma impressionante revelação que ele faz de si mesmo. A lição ainda acrescenta: quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedente e inigualável do nome de Deus, ele se prostrou e adorou o Senhor. Quando obtemos vislumbres do amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão, santidade e justiça de Deus, também somos atraídos por ele. Observe,
Moisés solicita ao Senhor que dê a ele o privilégio de ver a sua glória. Uma vez agora preparado, orientado e instruído, Moisés terá então esse vislumbre glorioso de quem é Deus. E à medida que Deus revela a Moisés a natureza de seu caráter, o seu próprio nome, Moisés então tem uma reação que deve ser a reação natural de todo aquele que compreende, se aproxima e conhece melhor o Senhor. A ação de Deus é a revelação. A reação e resposta de Moisés é a adoração. Você consegue entender? Assim como foi com, por exemplo, Isaías, que teve o privilégio de ver o Senhor e de modo imediato reconheceu o seu pecado e adorou a Deus, Moisés da mesma maneira agiu. Ao ser confrontado com o caráter e a beleza da glória do Senhor, Moisés, diante da ação divina, reage com a única ação ou reação que o ser humano pode ter: prostrar o rosto em terra e adorar a esse Deus. Você consegue entender? Moisés teve o privilégio de entender, conhecer e experimentar uma realidade que poucas pessoas em todo o mundo, em toda a história da humanidade, tiveram o privilégio de experimentar. A oportunidade de conhecer Deus de forma melhor, a oportunidade de entender e experimentar o caráter de Deus. E diante deste caráter grandioso, diante desse amor infinito, diante dessa santidade, dessa bondade que é inigualável, Moisés só teve a reação natural de prostrar-se, adorar e reconhecer de fato que aquele Deus é o Deus Todo-Poderoso. A lição ainda vai adiante e vai acrescentar na parte de quinta-feira o rosto resplandecente de Moisés. A lição destaca assim: depois que Deus revelou seu caráter de amor a Moisés, o líder hebreu desceu ao acampamento de Israel com o rosto brilhando. Será que ele sabia disso? Com certeza não. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais profundamente estamos cientes de nossas imperfeições em comparação com a santidade deste mesmo Deus. Você consegue entender? Há algo interessante que ocorre quando nós buscamos a presença de Deus e buscamos conhecê-lo de modo especial e de modo mais profundo. Quanto mais contemplamos a face do Senhor, mesmo em nossa natureza pecaminosa e em nossas limitações, mais reconhecemos a nossa própria pecaminosidade. Quanto mais próximos estamos de Cristo, quanto mais tempo dedicamos ao estudo da Bíblia, quanto mais tempo entregamos a comunhão com Deus através da oração, maior é o poder e a ação de Deus em nossa própria vida. E por meio desta ação e proximidade com o Senhor, a luz revela dentro de mim e em mim as falhas e as faltas que eu tenho, a fim de que eu possa, por meio do poder de Deus, buscar nele condições de ser transformado. Assim foi também com Moisés. Ao se colocar diante da glória de Deus, Moisés conseguiu enxergar em si mesmo, de forma ainda mais clara e límpida, os seus próprios erros e as suas próprias falhas. Ao descer do monte, o seu rosto resplandecia por ter estado na presença do Senhor. Mas ele não se deu conta disso, pois na sua mente a impressão grave e forte do caráter do Senhor. Ele não estava preocupado consigo, pelo contrário, ele trazia em si mesmo a glória de Deus e na sua mente a preocupação era ter conhecido melhor o Senhor. Mas a Bíblia diz que Moisés vai até o povo e ao ir até o povo então reconhece que Moisés esteve na presença de Deus, pois a glória do Senhor estava sobre ele. E a Bíblia diz que o povo teme se aproximar de Moisés, mas aos poucos Moisés os convida para então ouvir a vontade de Deus e revelar a este povo os efeitos práticos e reais que ocorrem na vida daqueles que se colocam diante de Deus. A lição ainda complementa: foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza de seu caráter que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. Entenda algo extremamente importante que a lição dessa semana quer ensinar para mim e para você. Mais do que ensinar, quer convidar você a conhecer e experimentar.
Quanto mais tempo dedicamos à contemplação de Deus através da oração, do estudo da Bíblia e da prática da sua vontade, mais nos tornamos semelhantes a Cristo, mais nos assemelhamos aos aspectos do caráter de Deus. E à medida que você se coloca diante do Senhor, certamente, independente de onde você estiver e aonde você for, pessoas se colocarão diante de você e dirão a você o seguinte: você é um cristão. Você não é um cristão? Você não está na presença de Deus? Porque as pessoas notarão em você o seu comportamento, as suas palavras, a sua maneira de agir, de reagir e principalmente aquilo que você ensinará a elas. Terá ligação direta com aquilo que está na palavra de Deus. Assim, quanto mais tempo você se dedica a estar na presença de Deus, mais será notado pelas pessoas ao seu redor que você tem crescido, se desenvolvido e permitido que Deus transforme a sua vida. Logo, mais do que uma oportunidade, a lição dessa semana e o texto que lemos na palavra de Deus é um convite para mim e para você. Um convite para que, assim como Moisés, eu e você possamos também dedicar tempo a desenvolver com Deus um relacionamento de crescimento, desenvolvimento e um relacionamento que possa fazer com que nós possamos refletir a glória do Senhor. De que maneira? Dedicando tempo na presença do Senhor, conhecendo melhor e praticando de forma ainda mais dedicada e decidida a vontade dele na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe de modo carinhoso e especial, que você, sua casa e sua família recebam as bênçãos de Deus e por meio dele, de forma poderosa, você seja transformado à imagem de Cristo Jesus. Nós nos encontramos na semana que vem para darmos sequência à última lição desse trimestre e de modo especial fecharmos com chave de ouro o estudo e principalmente o conhecimento que adquirimos através do livro de Êxodo contido na palavra do Senhor. Que Deus o abençoe e até semana que vem.